Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui gravando mais um vídeo. Você está no canal Todar Mercearia. E quem está falando aqui é o Ivan, tá bom? Estamos falando do estado de São Paulo. É isso aí, galera, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez gravando vídeo. Essa semana, né, semana da Páscoa. E na semana que as pessoas, né, elas se tornam mais generosas, se tornam, né, mais receptivas, e tem um tom assim muito religioso e espiritual, né, em tudo isso aí, né? Tradicionalmente, ontem foi sexta-feira, mas conhecido aí como Sexta-feira Santa, onde as pessoas fazem aí os seus rituais, as pessoas elas guardam algumas tradições, né? Tem pessoas que não passam por debaixo de escada, não come carne, né? Só come peixe, prefere não ver gato preto, né? E fazem aí as suas peregrinações, suas penitências, né? Então por tradição aqui no Brasil, né? Falei por tradição. No Brasil as pessoas elas foram, né, ensinadas, aprenderam, né, viveram em tudo isso aí. E nesse vídeo agora, no dia de hoje, gostaria de trazer aqui uma reflexão, um vídeo diferente. Não vou falar agora sobre vendas ou sobre a mercearia, mas eu vou falar sobre a Páscoa, né? Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? O que a Páscoa tem a ver conosco, o que a Páscoa tem a ver com os filhos de Israel. E então é isso aí, o que a Páscoa tem a ver e qual o significado e sentido da verdadeira Páscoa. Então, pessoal, é o seguinte, né? Diante de tudo isso aí que nós estamos vivendo, qual que é o sentido da verdadeira Páscoa para nós? Primeiro, eu quero falar aqui sobre o que não é a Páscoa. Primeiro, a Páscoa não é ovo de chocolate. Em segundo lugar, a Páscoa não é ovo. A Páscoa não é coelho. Então, se a Páscoa não é ovo de chocolate, se a Páscoa não é coelho, então por que as pessoas comemoram a Páscoa dessa maneira, dessa forma, desse jeito? Vamos aí falar um pouco sobre a questão da tradição do ovo de chocolate nessa questão da Páscoa, né? O ovo, galera, era muito usado antigamente nas civilizações primitivas, né, nos povos antigos, principalmente no paganismo, e tinha um conceito de novo nascimento, uma nova vida. Então as nações primitivas, elas até cultuavam o ovo, porque quando um animal, uma ave, ela saía do ovo, quebrava a casca, significava ali o início de uma nova vida. Significava o renascimento, um novo recomeço, uma nova vida. Então, esse conceito aí, esse costume foi incorporado na tradição da Páscoa, né, para querer dizer que a Páscoa é o início de uma nova vida, é o início de um recomeço, é um renascimento. Então, por causa disso, incorporaram essa tradição na época da Páscoa. E agora sobre o coelho, o ovo de coelho. Você já viu coelho ele por ovo? Coelho é um mamífero. Um mamífero, ele não põe ovos, né? Então, por que ovos de chocolate, ovos de coelho na época da Páscoa? Isso aí, pessoal, é uma questão de marketing, de propaganda.
Isso é uma questão de marketing, de propaganda, que as empresas, os fornecedores, fabricantes de chocolate, né, colocaram aí na tradição da Páscoa, na questão da Páscoa, para vender. Então é uma questão totalmente politiqueira, propagandista e de marketing, que não tem nada a ver com a Páscoa, né? E o coelho? O coelho é também muito utilizado nas tradições antigas, civilizações. Era usado, né? As civilizações antigas, elas cultuavam animais, né? E o coelho era um dos tais. Por que o coelho era um dos tais? Porque o coelho, ele era símbolo de fertilidade. Por que o coelho ele é símbolo de fertilidade? Porque o tempo de gestação desse animal é muito curto e ele procria muito rápido. Por isso, a questão da fertilidade, né? Então pegaram aí essa tradição pagã e incorporaram na semana da Páscoa, na tradição da Páscoa. Mas nem o ovo, nem o chocolate, nem o coelho tem alguma coisa a ver com a Páscoa, porque tudo isso aí são costumes e tradições que vieram do paganismo e foram introduzidos no cristianismo. Então, pessoal, Páscoa não é isso. Mas então o que é o verdadeiro significado da Páscoa? Primeiro, nós temos que ir para a Bíblia. A Bíblia, ela é, a regra de fé e de prática de todo ser humano. Eu não sei aí você que está do outro lado, se você crê na Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela é o manual de Deus. Ela é o manual, né, que todo ser humano ele deve ler para poder conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer quem é o Espírito Santo, ele conhecer a respeito das coisas morais e espirituais e o plano de salvação de Deus para todo ser humano. Mas voltando aqui a essa questão, né? Primeiro vamos entender a questão da Páscoa do ponto de vista do judaísmo, do ponto de vista judeu. A primeira Páscoa, nós encontramos lá na Bíblia, ela foi celebrada no Egito, na época em que o povo de Israel, o povo judeu, estava escravizado no Egito. Isso aí lá por volta do ano 1400 a.C. Então, por ocasião da 10ª praga, Deus ordenou a Moisés que colocasse o sangue do Cordeiro Pascual nas ombreiras da porta do israelita, para que quando o anjo destruidor viesse, não o mataria aquele que tinha o sangue do Cordeiro na verga da sua porta. Então todos os israelitas fizeram, e cumpriram, obedeceram a ordem de Moisés, que Deus mandou, e a partir daí Deus falou para eles que celebrassem a Páscoa. Então a primeira Páscoa ela foi celebrada no Egito. A palavra Páscoa no hebraico quer dizer pesar, quer dizer a passagem. Então os judeus, os israelitas, desde a época de Moisés lá no Egito, eles celebram a Páscoa porque eles comemoram, eles celebram a passagem, a saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu para os filhos de Israel, prometeu para Abraão, o ancestral dos judeus. Então todo ano, nessa época, os judeus comemoram a sua libertação, porque eles eram escravos e agora eles são libertos. Então eles celebram essa questão da Páscoa como um símbolo de passagem e de saída e de libertação do povo israelita lá do Egito, deixaram de ser escravos e agora eram livres. E o sentido da Páscoa no cristianismo, a Bíblia nos diz lá no Novo Testamento que Jesus, ele como sendo também um judeu, ele cumpriu as exigências da lei lá do Antigo Testamento. E como ele era um bom judeu, ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele também participa da Páscoa. Inclusive, antes de Jesus ser morto,
crucificado e ser ressuscitado, ele celebrou ali com seus discípulos a Páscoa. Lá tinha um cordeiro, né, ervas amargas, o cálice e outros elementos que faziam parte da Páscoa. E na semana da Páscoa, Jesus ele foi traído, foi morto na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então a morte de Jesus, segundo as Escrituras, aconteceu numa sexta-feira e a sua ressurreição aconteceu no domingo da Páscoa pela manhã. É porque segundo as Escrituras falam que quando as mulheres foram lá no sepulcro, o sepulcro estava com a pedra removida e não havia mais o corpo de Jesus lá no túmulo. E um anjo falou assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então se espalhou-se a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Então, galera, pessoal, vocês que estão do outro lado aí, o verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos, né, é o que? Tem um significado de redenção. Né? Mas o que é redenção segundo o preceito bíblico? Redenção é um preço pago por alguém para libertar a pessoa de um estado de escravidão. Então o conceito de Páscoa para nós cristãos é um conceito de salvação, de redenção e de remissão de pecados. Esse é o sentido da Páscoa para nós cristãos. Por quê? Porque foi na época da Páscoa, numa sexta-feira, que Jesus morreu por todos nós, lá na cruz, e o seu sangue, né, perdoar os pecados do ser humano, ou seja, de todo aquele que crê em Jesus, ele tem os seus pecados perdoados. Né? O sentido de crer não é só crer de boca para fora. O crer significa aceitar o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, aceitar a morte dele como uma obra expiatória. Então, quando a pessoa ela aceita o sacrifício, aceita a pessoa, tem um relacionamento com Jesus, tem um compromisso de obediência com ele, aí, através da obra de Jesus e através do seu sangue derramado lá na cruz, os pecados dessa pessoa são perdoados. E no domingo Jesus ressuscitou. Então, para nós cristãos, significa salvação, redenção, né? Perdão dos nossos pecados. Então nós observamos aí que a questão do ovo de chocolate, o tal do ovo de coelho, a questão do coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Isso aí são tradições pagãs, são costumes pagãos que foram introduzidos no cristianismo. Mas o significado bíblico é esse aí que eu terminei de falar para vocês. E aproveitando esse momento aqui, eu quero desejar para você, né, uma feliz Páscoa, uma feliz semana, um bom final de semana, né, que a verdadeira Páscoa, né, que é Jesus, porque o apóstolo Paulo falou na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, no verso de número 6, que Cristo é a nossa Páscoa. Então a Páscoa, ela simboliza Cristo, simboliza Jesus. Então que a verdadeira Páscoa, Cristo Jesus, seja real na sua vida, que você realmente tenha um encontro com Jesus, tenha um relacionamento com Ele e aceite o presente da salvação que Ele deu para nós há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, né? Jesus, nós não adoramos ou cultuamos um Jesus morto, porque Jesus morreu, o preço foi pago, isso era necessário, mas Ele ressuscitou no domingo da Páscoa. Então, pessoal, que Jesus seja real na sua vida, que você conheça Ele, tenha um compromisso com Ele, tá bom? E que a verdadeira Páscoa, que é Jesus, seja na sua vida, seja na sua casa e seja na sua família, e que você possa aí do outro lado aceitar a Ele como Senhor, como único Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê aí um bom final de semana e uma boa Páscoa para todos. Tá bom, galera? Esse era o vídeo que eu tinha para falar para vocês, tá bom? E muito obrigado e até mais.